Olá, meus queridos estudantes da mediação tecnológica. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e olha só, como eu já falei numa aula passada, a gente já está se encaminhando para a reta final da nossa unidade. Então fique ligado que daqui a algumas aulas a gente já está se aproximando das nossas avaliações. Então prestem atenção aí, moçada. Vamos ver então o que nós temos para a aula de hoje. Olha só, na aula de hoje a gente vai trabalhar a questão democrática. Iremos verificar a sociedade democrática, a criação de direitos, traços da democracia. Além disso, iremos verificar os obstáculos que surgem durante o regime democrático e vamos trabalhar dificuldades para a democracia no Brasil. Como habilidades para a nossa aula, nós temos analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recorrendo à noção de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo. Além disso, identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade atual. E mais uma habilidade, discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vista à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação nos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais. Pessoal, é o seguinte, nós já começamos a ver o que é a democracia. Vimos, por exemplo, como que os gregos pensaram a democracia, porque foram eles que criaram a democracia. Só que agora a gente vai dar um salto. Analisamos os princípios democráticos, vimos o que era a democracia, como ela foi pensada pelos gregos, como que a sociedade se organizava. E agora a gente vai tentar pensar a democracia a partir da nossa atualidade. Brasil aqui, em especial. Como que se dá o regime democrático em nossa sociedade? Quais são as dificuldades que temos dentro da democracia? Qual a diferença da democracia antiga para hoje? O que mudou? Então são alguns conceitos que a gente vai começar a analisar nessa aula, ok? E olha só, como eu já falei inicialmente, já estamos praticamente no final da unidade. Então, prestem atenção, ok? Vamos lá, então? A sociedade democrática. Uma ideologia, a gente sempre ouve falar essa palavra, ideologia. Uma ideologia, ela não nasce do nada, nem repousa no vazio, mas ela exprime a praxis social e histórica concreta. Pessoal, a democracia, ela surgiu como uma ideologia lá entre os gregos, que nós já trabalhamos isso, olha só aqui comigo. A gente já trabalhou isso lá na Grécia Antiga, como os gregos pensaram a democracia. Então, lá entre eles surgiu a ideia de pensar um governo diferente, um governo que não mais fosse determinado pela elite da sociedade, mas que o povo, o cidadão, tivesse a participação. Então foi aí que surgiu a democracia enquanto uma ideologia. Querendo ou não, a nossa sociedade ela é composta de diversas ideologias. O que é uma ideologia?
ela nada mais é do que uma ideia compartilhada por um grupo ou por uma sociedade. Isso é uma ideologia. A gente sempre ouve falar nessa palavra, ideologia. Então, o significado dela vem de ideia, ou seja, uma ideia que ela é compartilhada, às vezes, por um grupo social, um pequeno grupo, ou por uma sociedade inteira. Isso é uma ideologia. A democracia, ela surge como uma ideologia lá na Grécia Antiga e ela continua até hoje como uma forma de governo. Foi algo idealizado lá atrás e que hoje é o nosso princípio democrático. Então, como o texto próprio fala, uma ideologia, ela não nasce do nada nem repousa no vazio, porque ela foi criada por uma mente, ela foi pensada por uma mente. E ela exprime, a ideologia, ela exprime a praxis social e histórica da qual a sociedade está vivenciando naquele determinado momento. Por exemplo, hoje. Qual é a praxis social? O que a sociedade necessita? Como ela se organiza? Então, tudo isso é pensado dentro da ideologia, em especial a democracia, ok? Vamos continuar no texto. E como eu falei, esse contexto se aplica à ideologia democrática. Olha só, dentro da democracia, qual o significado que tem as eleições? As eleições, elas simbolizam o essencial da democracia, pois olha só, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo. Numa democracia, o poder, ele não se identifica com aqueles que ocupam cargos no governo. Até porque esses cargos não pertencem a eles. Mas esses cargos é sempre um lugar vazio, que os cidadãos, aqueles que detêm o poder, preenchem com um representante. E ao mesmo tempo, podem tirar esse seu representante de lá, caso ele não venha cumprir o que lhe foi delegado como representante. Certinho? Então, isso significa as eleições. O poder está aqui, ó, no cidadão. Ele preenche aquela vaga com um ocupante, um representante. E caso o representante não vier de fato representar a população, ele pode ser retirado do seu lugar. E olha só, um conceito básico aqui. O que significam as ideias de situação e oposição, maioria e minoria, cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei? Pessoal, olha só comigo aqui. A gente sabe que num governo, em especial o governo democrático, geralmente ele tem duas vertentes. E uma dessas vertentes se chama oposição. Se o governo for de direita, a oposição é esquerda. Se o governo for de esquerda, a oposição é da direita. Então, eles têm pensamentos diferentes. Então, olha só, o que significam as ideias de situação e oposição, maioria e minoria? Tudo isso é debatido dentro do governo democrático. Ou seja, tudo aquilo que for aprovado ou que não for aprovado deve ser respeitado pela maioria e também pela minoria, porque tudo isso está garantido em leis. Então, o que significa tudo isso? Olha só, voltando para o texto, vamos voltar lá, diz o seguinte: significam que a sociedade, olha só, ela não é uma comunidade una e indivisa, voltada para o bem comum, obtido por consenso. Ou seja, não é que todos vão concordar, vão bater palma, vão achar belíssimo. Sempre vai ter alguém que vai criticar. Então, a sociedade democrática, ela não é uma comunidade totalmente unida e indivisa. Ela é dividida assim, porque todos
querendo ou não, o conceito de democracia é voltado para o bem comum. Mas tem coisas que, dependendo da situação, nem todos concordam. Então, o que acontece? A sociedade ela está internamente dividida e que as divisões elas são legítimas numa sociedade democrática e elas devem expressar-se publicamente. O pensamento do filósofo Voltaire, ele diz o seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Voltaire, um pensador ali do iluminismo, se eu não me engano, ele citou essas palavras. Posso não concordar com o que você disse. Isso se relaciona dentro da política, dentro do regime democrático, porque, como a gente está vendo durante a aula, nem todos concordam com aquilo que está sendo tratado. Como Voltaire fala, posso não concordar com aquilo que você diz. É um julgamento nosso. A nossa sociedade democrática permite essas expressões de concordar ou não concordar, de ir contra ou a favor. E Voltaire conclui: mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Por quê? Porque numa sociedade democrática, como a gente viu lá atrás, lá nos gregos antigos, todos têm o direito de manifestar as suas reivindicações. Então, se as manifestações forem, de fato, voltadas para o bem comum, isso é um bem para a sociedade. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, pessoal, a gente sempre vê manifestações por aí, não é? Vamos pegar um exemplo, professores fazem uma greve reivindicando melhores condições de trabalho. O pessoal da saúde faz uma greve reivindicando melhores condições de trabalho também. Isso é uma reivindicação, é uma manifestação, e conforme os princípios democráticos, isso é válido. Agora, a partir do momento que, querendo ou não, infelizmente às vezes acontece, e pode ser que nem sejam pessoas dessas áreas, que sejam pessoas infiltradas, que vai lá só para banalizar, vai fazer baderna, aí está lá uma manifestação limpa, sadia, e alguém começa a fazer um tumulto lá, briga, quebrar lojas, fazer algazarras. Então já sai, eu costumo dizer, quando essas situações acontecem, enquanto é uma manifestação sadia, sem briga, sem confusão, beleza. Mas a partir do momento que já banaliza para o outro lado, já sai da democracia e entra para a anarquia. E a anarquia é uma outra forma de governo que prioriza um outro conceito, o da baderna, o da bagunça. Então já sai para a violência. Aí perde-se todos os seus direitos. Mas olha só, é como Voltaire fala, eu posso não concordar, mas eu tenho que defender o teu direito, enquanto democracia, eu tenho que defender o teu direito de manifestar-se publicamente. Certinho? Vamos continuar então? Que olha só, a democracia, o nosso regime democrático é a única, preste atenção pessoal, a democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. A única forma de governo que considera o conflito legítimo e legal é a democracia. E que conflito é esse, pessoal? Que conflito é esse, professor? O conflito de opiniões. Como a gente falou, nem todos concordam com aquilo que está sendo tratado. Mas, se for aprovado pela grande maioria, a minoria ela tem que aceitar. Se não for aprovado, todos têm que aceitar também. Então, são conceitos que a democracia ela analisa. Será que, de fato, aquilo é bom para a sociedade? Mas olha só, quando a gente fala é bom para a sociedade, é bom para todos. Não adianta a gente querer criar leis que vai beneficiar somente um grupo e prejudicar a grande maioria.
aí isso não seria a democracia. Então é bom a gente começar a analisar esses conceitos dentro da nossa sociedade, porque às vezes querem aprovar uma lei que, ao invés de trazer melhorias para a sociedade, acabam prejudicando elas. Por quê? Porque muitas vezes não conhecem de fato aquela realidade. Hoje em dia a gente fala muito sobre o desmatamento, principalmente dentro da Amazônia, a questão das madeireiras irregulares e ilegais. Então tudo isso a gente tem que pensar, porque aprovar certas leis, eu digo no geral, às vezes acaba para beneficiar um grupo de pessoas, mas acaba prejudicando a sociedade como um todo, porque a gente sabe, vamos pegar a questão do desmatamento, das queimadas ilegais, que geralmente acontece muito em nosso país. Então, ou até propriamente o garimpo, que muitas vezes acontece em terras indígenas. Às vezes querem aprovar leis para regulamentar essas coisas, mas acabam prejudicando a floresta como um todo, que vai poluir rios, vai destruir as florestas, isso e aquilo, vai aumentar a poluição. Então a gente tem que pensar tudo isso. Às vezes até outros conceitos, outras leis, beneficiam um grupo, mas acaba prejudicando a todos. Então a gente sempre tem que ficar esperto em relação a isso, certinho? Por isso que a gente sempre fala, o conhecimento das coisas é interessante. A gente tem que ter conhecimento para depois não perceber que acabou cometendo algo que é prejudicial à sociedade. Vamos continuar então? Olha só. As ideias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vai muito além da sua regulamentação jurídica formal. Esses conceitos aqui, ó, pessoal, ideia de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos, vai muito mais além do que uma simples lei regulamentada de forma jurídica. Os cidadãos são sujeitos de direitos que, onde tais direitos não existam, olha só, os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos, tem-se o direito de lutar para que eles sejam exigidos. Se uma sociedade quer retirar da população, se vivemos em um regime democrático e o governo quer retirar dos cidadãos os direitos, aí sim, a população tem o direito de ir para as ruas e lutar para que os seus direitos continuem sendo garantidos, principalmente por lei. Esse é o cerne da democracia. Pessoal, se o regime é democrático, se o poder é do povo, não adianta querer retirar o poder do povo e dizer que o poder é somente daqueles que estão no governo. Isso não é democracia. Isso seria uma forma de autoritarismo. Retirar o poder dos verdadeiros poderosos, que é o povo, e dar àqueles que são somente representantes do povo. Se houver uma inversão de valores, nós saímos de um regime democrático e entramos em um regime ditatorial, ok? Então, vamos continuar. A criação de direitos. Quando a democracia foi inventada lá na Grécia Antiga pelos atenienses, criou-se a tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais que definiam o cidadão. Quais eram esses direitos? Ou melhor, quais eram essas instituições? A igualdade, a liberdade e a participação no poder. A gente trabalhou já isso daqui lá no pensamento dos gregos antigos. Essas 3 instituições com direitos fundamentais e que determinavam quem de fato era o cidadão. O direito à igualdade, à liberdade e de participação no poder. Igualdade significava perante as leis e os costumes da polis, da cidade-estado,
que todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Isso é um fator importante. O conceito da igualdade, que foi pensada lá na Grécia Antiga e que esse conceito ele é válido até os dias de hoje. O filósofo Aristóteles afirmava que a primeira tarefa da justiça era igualar os desiguais, seja pela redistribuição da renda, ou seja, a redistribuição da riqueza, seja pela garantia na participação do governo. Isso é um dos princípios da igualdade. A redistribuição da riqueza e a garantia na participação do poder. Karl Marx, o filósofo Karl Marx, dizia: a igualdade ela só se tornaria um direito concreto quando não houvessem escravos, servos e assalariados explorados pelos seus patrões, mas fosse dado a cada um, segundo as suas necessidades e segundo o seu trabalho, aquilo que ele produz. Ou seja, de acordo com o pensamento de Marx, o trabalhador, lá na época dele, produzia muito, mas muito mesmo, e recebia praticamente nada. Então ele defendia que ele falava que os assalariados eram explorados por seus patrões e que não era dado a eles aquilo que lhes era de direito. Segundo conceito, liberdade. Significava que todo cidadão tinha direito de expor em público. Olha só, isso aqui a gente já trabalhou. Significava que todo cidadão tinha o direito de expor em público, lá na Ágora, lá na Grécia Antiga, os seus interesses e suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria. Independente se aquilo que ele quisesse, a partir dos seus interesses, fosse aprovado ou não, a pessoa deveria aceitar a decisão que foi tomada publicamente. Então, se eu, Luciano, juntamente com o meu grupo, pensamos algo para a nossa sociedade, fomos lá e manifestamos as nossas reivindicações, e aquilo não foi aprovado pela grande maioria, a grande maioria decidiu que aquela minha opinião ou a opinião do meu grupo não seria bom para a sociedade. Posso até ficar chateado, mas eu teria que concordar com a grande maioria, aceitar a decisão deles, porque a democracia é isso, a grande maioria que decide. Esse é um dos princípios fundamentais do governo democrático. A grande maioria é que vai decidir. E quem é a grande maioria? No caso, era o povo. Agora não. Hoje em dia, a grande maioria são os nossos representantes, os políticos, da qual a gente já viu que a gente vive uma democracia representativa. Damos a alguém o direito de nos representar lá no poder. Mas isso não quer dizer que ele deva representar somente os interesses dele. Ele tem que representar os interesses da população, ok? Vamos voltar para o texto para analisar outras situações. Olha só. Na modernidade, com a Revolução Inglesa de 1644 e a Revolução Francesa de 1789, o direito à liberdade ampliou-se. Até então, quando se falava em liberdade, era que nem, por exemplo, lá nos gregos, falar sobre cidadania. Nem todos eram cidadãos. Aqui também, nesse período aqui da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa, nem todos tinham direito à liberdade. E esse conceito de liberdade ele foi ampliado dentro dessas revoluções. Olha só, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão passou a significar o direito à independência para escolher o ofício. Agora, eu, Luciano, posso escolher
o ofício que eu quero desenvolver na sociedade. O que antes não. O ofício era passado, por exemplo, de pai para filho. Se eu sou pescador, o meu filho também vai ser pescador. Se eu sou marceneiro, o meu filho também vai ser marceneiro. É que nem aquele ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Naquela época, se a minha família, se o meu pai, por exemplo, ele desenvolvia a profissão de sapateiro, eu também, por obrigação e por uma questão social, eu também seria sapateiro. Agora não. Com o novo direito à liberdade, agora cada um pode escolher aquilo que vai desejar ser. Outros conceitos que nós podemos analisar também. Vamos voltar lá para o texto. Agora eu posso escolher também o local da minha moradia. Eu posso escolher o tipo de educação que eu quero. Eu posso escolher a pessoa com quem eu vou casar. Porque até tempo atrás, pessoal, em alguns países isso ainda predomina, dependendo do meu nível social, por exemplo, eu só poderia me casar com pessoas do mesmo nível social que o meu. Então, se eu pertencesse a uma classe superior, a classe soberana, eu não poderia casar-me com uma pessoa de classe inferior. Era somente da minha classe. Então, isso para antigamente, mas agora não. E outra coisa, como a gente sabe, antigamente os casamentos eram arranjados. Eram aqueles acordos, então, às vezes sem o próprio jovem ou a própria jovem saber, eles já estavam comprometidos para o filho de fulano de tal. Agora não, cada um escolhe com quem quer casar. Então, esse foi um direito garantido dentro dessas revoluções também. Em suma, também houve a recusa das hierarquias fixas. Supostamente, acreditava-se que eram hierarquias divinas e naturais. Então, esse conceito de hierarquias fixas foi-se por terra. Acrescentou-se, em 1789, um direito de enorme importância. Olha só, o direito é esse daqui, ó. Todo indivíduo é inocente até prova em contrário, que a prova deve ser estabelecida perante um tribunal e que a liberação ou punição da pessoa devem ser dadas segundo a lei. Então agora todo indivíduo é inocente até que se prove o contrário. E a liberação dele ou a punição será dada segundo a lei. Com os movimentos socialistas, a luta social por liberdade ampliou ainda mais esse direito, acrescentando o direito de lutar contra todas as formas de tirania. Olha só, estamos falando dos movimentos sociais. Então, a luta social por liberdade, ela vem ampliando, acrescentando o direito de lutar contra todas as formas de tirania, censura e tortura, contra todas as formas de exploração e dominação social, econômica, cultural e política. Pessoal, tudo isso daqui que a gente está vendo foram coisas que aconteceram no passado e que agora a gente simplesmente está desfrutando. Um outro conceito, a participação no poder, significava que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas da polis, votando ou revogando decisões. Às vezes, pessoal, a gente vê algumas situações aí, por exemplo, em uma cidadezinha, eles querem votar um projeto de lei lá, que esse projeto, ele vai simplesmente aumentar o salário dos políticos. Olha aqui para mim, pessoal. A gente sabe muito bem que às vezes acontece, não é? Às vezes,
a sociedade nem sabe desse projeto de lei. Aí eles vão lá, vamos aumentar os nossos salários. Então eles fazem uma reuniãozinha à noite, fazem a votação às escondidas, a sociedade ela não fica sabendo e quando sabe, a lei já está aprovada. Em algumas ocasiões, a sociedade fica sabendo, vai lá manifestar-se contra e o que fazem? Fecham as portas. A sessão vai ser feita com portas fechadas. Isso não é democracia. Isso, querendo ou não, é uma forma de governo que eles estão utilizando-se da democracia para beneficiar a si mesmo. De vez em quando a gente ouve esses casos Brasil afora, não é? Parlamentares que se reúnem para aumentar os próprios salários, mesmo sabendo que a sociedade lá, a cidade está indo de mal a pior, e eles vão lá e aumentam os seus próprios salários, fazendo isso às escondidas, porque se a sociedade souber, vai querer se manifestar contra. E o que eles fazem? Fazem tudo às escondidas para que a sociedade não saiba. Então, isso é usar da democracia como uma forma de autoritarismo. Fazer com que as leis sejam voltadas somente para eles, ok? Vamos voltar ao texto. Temos o seguinte, olha só. Nesse direito, vamos voltar lá, afirmava-se que, do ponto de vista público, todos os cidadãos têm competência para opinar e decidir, pois a política não é uma questão técnica nem científica, mas ela é uma ação coletiva da própria sociedade. Vamos ver então traços da democracia. A sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social, a criação de direitos reais, a ampliação de direitos existentes e a criação de novos direitos que sejam garantidos como um bem para a sociedade. E dois traços distinguem a democracia de todas as outras formas sociais e políticas. Olha só, vamos ver quais são esses dois traços democráticos. O primeiro, a democracia é a única sociedade e único regime político que considera o conflito legítimo. A gente acabou de ver lá atrás. O conflito ele é legítimo dentro de uma sociedade democrática. Não só trabalha politicamente os conflitos de necessidade e de interesse, mas procura instituí-los como direitos e exige que eles sejam reconhecidos e respeitados. O segundo, a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, ao possível e às transformações e ao novo. Pessoal, isso quer dizer que a democracia ela pode se reinventar a partir da realidade da qual a sociedade está vivendo. A democracia ela não é fixa, o regime democrático ele não é fixo, ele vai se renovando conforme as mudanças sociais que vão acontecendo. Diferente de outros regimes que, às vezes, aquela forma de poder perdura, perpassa por longos e longos anos, dificilmente evitando que sejam mudadas algumas questões. Pela criação de novos direitos e pela existência dos contrapoderes sociais, a sociedade democrática ela não está fixada numa forma para sempre determinada, ou seja, como eu acabei de falar, ela vai se atualizando, vai aceitando o novo, mas sempre seguindo os princípios democráticos. Vamos ver agora, nesse momento, quais são os obstáculos enfrentados pela democracia. Liberdade, igualdade e participação conduzem à célebre formulação da política democrática como governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso é a democracia. O povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais. Aristóteles vai dizer, sejam eles ricos e pobres, ou então Maquiavel vai dizer, sejam eles os grandes e o povo, e Karl Marx vai dizer, seja os de classe antagônicas, ou seja, classes totalmente diferentes.
A sociedade democrática é aquela que não esconde as suas divisões. Aqui, ó, enquanto o povo aqui ele tem uma posição, o outro aqui tem uma outra posição. A sociedade não esconde essas divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições e pela lei, ou seja, buscar sempre o melhor para a sociedade. No capitalismo, são imensos esses obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses ele é criado pela exploração de uma classe social por outra. Mesmo que a ideologia democrática afirme que todos os cidadãos são livres e iguais, e que às vezes, dependendo do país, dependendo da localidade, a coisa não é tão bem assim. As lutas populares nos países de capitalismo avançado ampliaram os direitos dos cidadãos. Olha só, os cidadãos tiveram seus direitos garantidos. E a exploração dos trabalhadores diminuiu muito, sobretudo com o estado de bem-estar social. Isso em países desenvolvidos, em que os cidadãos lutaram pelos seus direitos e conquistaram esse poder. Mas, ao mesmo tempo, houve um preço a pagar. A exploração mais violenta do trabalho pelo capital recaiu. Recaiu nas costas de quem? Dos trabalhadores de países subdesenvolvidos. Então, eles começaram, como se diz, a pagar o pato. Porque enquanto aqui as lutas pelos direitos foram conquistadas, aqueles países menos desenvolvidos ainda continuam explorando o trabalho, a mão de obra, de uma forma exploratória. Houve, com isso, uma divisão internacional do trabalho e da exploração que, ao melhorar a igualdade e a liberdade dos trabalhadores de uma parte do mundo, dos países desenvolvidos, agravou ainda mais as condições de vida e de trabalho da outra parte do mundo, que são dos países subdesenvolvidos, que continuam a exploração. Vamos então para verificar as dificuldades para a democracia no Brasil. Olha só, pessoal, é com muita frequência que a gente ouve os brasileiros afirmarem que vivem numa democracia, apesar de que o nosso país já passou por uma fase de autoritarismo, ali no regime militar. Por democracia, se entende a existência de eleições, partidos políticos e a divisão republicana dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, além da liberdade de pensamento e de expressão. É isso que se entende por democracia. Por autoritarismo, entende-se um regime de governo em que o Estado é ocupado por meio de um golpe, em geral um golpe militar, que foi o que aconteceu no Brasil, no qual, no golpe militar, não há eleições nem partidos políticos. O poder executivo, ele domina o legislativo e o judiciário. No autoritarismo, há censura de pensamento, ou seja, as pessoas não podem manifestar o seu pensamento, não podem se expressar publicamente e, caso isso aconteça, vem a prisão. Por vezes, com tortura e morte daqueles que são considerados inimigos políticos. Aqueles que querem que volte o regime democrático, então o regime autoritário ele persegue aqueles que buscam o regime democrático. No entanto, democracia e autoritarismo, eles são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado. Querendo ou não, a democracia e o autoritarismo, eles se realizam dentro da esfera do Estado. E este é identificado como um modo de governo. Por exemplo, aqui, ó, um autoritarismo social. A nossa sociedade ela é autoritária, porque ela é hierárquica, pois divide as pessoas em inferiores, aquelas pessoas que devem obedecer, e aquelas pessoas superiores, as que devem mandar.
não há percepção nem prática de igualdade como um direito dentro desse contexto do autoritarismo social. Nossa sociedade também é autoritária porque ela é violenta. Nela vigoram o racismo, o machismo, a discriminação religiosa, a discriminação de classe social, as desigualdades econômicas que estão entre as maiores do mundo. Existem também as exclusões culturais, políticas, tecnológicas e tantas outras na sociedade atual. O autoritarismo social e as desigualdades econômicas levam a sociedade brasileira a polarizar-se entre as carências das camadas populares e os interesses de classes abastadas e dominantes, sem conseguir ultrapassar essas carências e os interesses e alcançar a esfera dos direitos. Então, essa esfera dos direitos parece que fica tão distante da gente, porque os interesses que não se transformam em direitos, acabam se tornando privilégios somente de alguns, de sorte que a polarização social se efetua entre os despossuídos de privilégios e aqueles que são privilegiados por alguns interesses comuns. Pessoal, olha só. Como você já deve estar sabendo, dentro do contexto democrático brasileiro, existem todas essas situações. Então, querendo ou não, vivemos em uma democracia, um governo democrático, só que muitas vezes a democracia ela não é tão bem vivida por nossa sociedade, porque acontecem algumas situações que faz com que a democracia meia que seja deixada de lado enquanto regime democrático, porque busca-se os interesses somente de uma classe e acaba se esquecendo do todo, da sociedade como um todo. E olha só, pessoal, olha aqui para mim. Eu espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês e não saia daí porque a aula continua. Aguardo vocês.